Eu modero daí mesmo, então tá. Pessoal, caiu o nosso webinar, voltamos aqui. Então, para quem está assistindo agora, eu sou o Renato Ramalho, e aqui do meu lado o João Paulo, o nosso gestor de vendas da metodologia, Gustavo Borges. Bem-vindos. Perfeito. Bem-vindos, pessoal, mais uma vez. Nós tínhamos feito a apresentação aqui e já havíamos iniciado aqui a contextualização do porquê que a gente está aqui hoje e o que a gente vai discutir especificamente. Estava me dirigindo aos consultores de venda das academias, da rede credenciada da metodologia e todas as outras aí que estão participando com a gente. Queria contextualizar no sentido de a gente tem uma infinidade de materiais aí na internet sobre vendas, né? A grande vantagem que a gente quer trazer hoje, as grandes dicas que a gente quer trazer hoje é fazer esse vínculo de como fazer a venda, mas a venda voltada para essa questão da piscina, né? Da atividade aquática especificamente. Quais são as peculiaridades, quais são os pontos que a gente precisa observar. Isso é fundamental, porque é uma atividade muito específica que se diferencia bastante do fitness especificamente, né? Então, você precisa ter uma competência específica para saber falar com o público, que é muito específico, e por isso a gente teve essa ideia de discutir essas questões aqui. Ludicamente, a gente chamou de poucas braçadas, os passos a gente chamou de braçadas, né? Para que a gente possa, de alguma maneira, colaborar com a melhora da venda da piscina e, obviamente, o engajamento maior dos seus clientes aí. A ideia hoje aqui, então, é ter um curso bastante rápido e prático, especificamente para questões de venda em atividades relacionadas à água, porque a água é a nossa vida. Vamos lá, João. Perfeito. Como eu disse, a gente dividiu aqui as 7 braçadas principais que precisam ser observadas, né? E eu queria um compromisso e empenho de vocês em tentar aplicar isso que a gente vai trazer aqui hoje, para que fazer desse conteúdo efetivamente útil para vocês. Vocês vão gastar um tempo assistindo, não vão se arrepender, e é super importante a gente ter usabilidade, fazendo uma parafraseando aí o Tite, né? Se não funcionar para vocês, não vai ser legal, então tem que funcionar. Perfeito. Então, começando aqui pela primeira abraçada, depois a gente vai fazer um resumo final e listar aí os pontos todos. Indo para a primeira abraçada, é importante dizer que se você não sabe para quem você está vendendo, não conhece a persona com quem você está conversando, a característica desse público, né? Fica muito mais difícil de você acertar o que você vai oferecer e a maneira como você vai oferecer. Então, o primeiro passo é definir bem qual que é o público que você quer atingir. Algumas coisas importantes devem ser observadas nisso, tá? As características do seu espaço, e aqui a gente pode ter pessoas que tenham lead, né, com espaços maiores, né, com piscinas de 25 metros, piscina de um contexto de academia grande, outras piscinas menores, ou num contexto de escola de natação mesmo, que não tem outras atividades como academia. Isso é super importante, porque o tamanho da piscina, obviamente, ela pode já indicar para que caminho que você tem que seguir. Via de regra, a piscina tem um custo de manutenção e de operação muito alto, né? Então, é fundamental que a assertividade no tipo de público, para que você possa ter a maior rentabilidade possível e consiga efetivamente trazer as receitas que são importantes ali, que vão dar sustentabilidade para o negócio. Estou te falando basicamente isso porque piscinas pequenas, por exemplo, né, Renato? Se eu foco no público adulto em piscinas pequenas, eu comprometo a rentabilidade do negócio. É muito importante dizer isso. Por quê? Falando especificamente de natação agora, a ocupação com adultos numa piscina pequena, ela diminui o potencial de receita da piscina, obviamente. Porque a não ser que seja hidroginástica. A não ser que seja hidro. E pensando na hidro especificamente, a gente tem um ticket médio um pouquinho mais baixo. Que mesmo que seja hidro, ainda tem ali uma perda de receita, porque perto do potencial que você tem, por exemplo, de trabalhar com crianças, né? Eu vou dar alguns dados aqui da nossa rede que pode dar um indicativo
de que público você pode focar para poder ter uma assertividade maior? Quando a gente fala da nossa rede, a gente está dizendo de todos os credenciados, né? Isso traz essa estatística aí de mais de 150 mil nadadores. Então, é um dado bastante interessante para a gente falar. Perfeito, muito bem colocado. Tem uma questão importante também, que é a característica da regionalidade. Muita gente está assistindo, pode virar, mas é o que eles estão falando funciona lá para São Paulo ou Curitiba. E, na verdade, não. A gente tem cidades com 7 mil habitantes, lá no interior do Rio Grande do Sul, que é extremamente frio, ou cidades com piscinas descobertas na região norte do país, nordeste, que tem um contexto completamente diferente. Então, desses 400 credenciados, a gente tem uma informação de que cerca de 70%, mais de 70% das pessoas que fazem natação são crianças, né? Especificamente na nossa rede, eu não sei se a gente tem aqui a informação, né? E desses 70% que são crianças, 74% estão na faixa entre 3 e 9 anos. Isso aqui dá um indicativo, considerando o número que o Renato trouxe, especificamente de qual que é o universo e o que o mercado, né? Uma fotografia, uma amostragem do mercado muito boa. O que o mercado procura? E faz todo sentido, né, Renato? Porque o que busca aprender a nadar, em geral, na sua grande maioria? Sem dúvida, as crianças, né, ou as pessoas que estão ligadas com a atividade aquática, mas a questão da segurança dentro da piscina, até mesmo o desenvolvimento mais global do indivíduo, busca na idade mais tenra, é um dos primeiros esportes a ser procurado. E é uma oportunidade muito grande para nós. Perfeito. Então, é importante a gente trazer isso, que eu acho que dar segurança para a gente do que a gente verdadeiramente tem que focar. Tá certo? Esse é o principal ponto na questão da definição do público, é um caminho, cada um vai escolher o seu caminho, variavelmente, né? Tem diversos contextos aí, mas é algo a se olhar, né? Eu gostaria que você abordasse também a parte do venda para quem está pronto, né? A gente definiu o foco, mas também nós estamos fazendo hoje as nossas dicas e as nossas 7 braçadas, para quem está pronto para fazer essa compra também. Por favor, João. Exatamente. Hoje, acabou aquela era onde a gente empurrava o produto para o cliente, né? Então, a gente ia ao encontro do cliente, oferecia uma solução, e eles não tinha muito recurso para poder fazer a tomada de decisão. Hoje, ele chega já sabendo o que ele quer, ou, pelo menos, tem um controle maior do processo de compra, né? Então, essa jornada de compra do cliente mudou um pouquinho. Então, também não adianta eu ficar forçando por outbound, que seria a divulgação, a busca ativa pelo cliente, sem ele estar preparado para comprar, né? Considerando que decidir se o seu filho, principalmente quando se trata de criança, que eu estou falando da maioria, onde ele vai nadar, que envolve as questões de segurança que você falou, a higiene do local, o método de ensino que você utiliza, se é adequado ou não, que a gente está falando de educação, que pode gerar traumas, inclusive, né? Dependendo do contexto. Então, todo esse cenário é importante que a gente entenda se ele está preparado para comprar, tá certo? Para isso, tem um slide aqui que mostra, rapidamente ali, emprestei esse slide aqui da Fera, que está nos ajudando aqui na transmissão do webinar, né? Que é a jornada de compra, né? Que é o funil de vendas do cliente. Vai ter gente que vai estar assistindo, que está bem familiarizado com isso que eu estou falando, né? E outras pessoas talvez nunca tenham ouvido falar. Para isso, no final, a gente deixou aqui, a gente vai deixar o link de um outro webinar que fala, na verdade, da experiência do cliente, fala um pouquinho da jornada, do engajamento de clientes e não clientes, que é com o Gustavo, está aqui, né? E com o Leonardo Henrique, CEO da Fera, que vale a pena vocês, ao final, assistirem para entender um pouquinho mais esse contexto. Mas, basicamente, é o seguinte, hoje se fala em qualificação do prospect, né? Inicialmente do lead, que é um possível cliente, até o prospect, que seria ali uma oportunidade, a pessoa que se manifestou efetivamente em querer consumir o nosso produto. Não vou exaurir esse tema aqui, mas convido vocês a olharem, preparar o cliente, a pegar o cliente que está nessa fase de oportunidade de negócio ou para realmente fechar o negócio com o cliente. Na maioria das vezes, pensando na academia especificamente, depois que o cliente já fez o agendamento com vocês, eles são um cliente que existe como oportunidade de negócio.
né? Então, é importante levar em consideração essa questão da venda para o cliente que está pronto. Ou seja, se ele já estiver entrando na sua academia, ele já está pronto para fazer a compra. Essa questão toda de trazer o cliente com o marketing externo, com o marketing dentro da web, fica esse link aí da boa dica que o João deu agora em relação ao webinar do Gustavo com o Léo da Fera. Para contextualizar essa primeira abraçada, a gente passar para a segunda abraçada, eu queria fechar com uma indicação de livro, que é Descubra Seus Pontos Fortes. Ele foi escrito por um inglês chamado Marcus Buckingham, e ele fala o seguinte: nós temos 34 zonas de talento, só que através desses testes você acaba descobrindo quais são as 5 mais fortes. Por que isso é importante? Porque ele descobriu, através do Instituto Gallup, que focar no ponto forte é um diferencial para sucesso. Então, às vezes, a gente tem na nossa academia, na escola de natação, várias atividades, e a gente tem aquela mais forte. Foque nessa atividade, qualifique a sua equipe de venda para essa atividade, porque às vezes a gente gasta muita energia e muito tempo tentando desenvolver setores que ainda não estão bons ou que estão fracos. Então, são testes estatísticos, né, mostrando que o que você põe foco e energia no que você é bom, você cresce rapidamente. Se você põe muito foco e energia no que você não é bom, você melhora um pouco, você minimiza seus problemas, mas você não fica assim bom em nada. Então, você focar nos pontos fortes é muito importante. Então, fica aí recomendada a leitura. Vamos para a segunda abraçada? Vamos lá, segunda abraçada. O segundo ponto que a gente gostaria de trazer é a apresentação pessoal. Acho que o Renato tem algumas considerações bem importantes em relação a isso. O cara que é até um pouco ator aí na hora de representar isso aí. Acho que vale a pena você falar um pouquinho disso. Então, gente, essa tanto abraçada 2 até as próximas são os 4 passos da venda, que é a apresentação pessoal, a investigação, a demonstração de capacidade e o compromisso aqui. Então, eu vou passar rapidamente pela segunda abraçada, que é só você dar um oi. No oi, e nesse slide a gente consegue ver nessa imagem, o conteúdo dessa apresentação só vale por 7%. 93% do peso é tom de voz e a tua postura corporal. Então, não adianta você ter a tua equipe de vendas recebendo sem energia, desatenta no celular quando chega o seu cliente. Isso não adianta ela vir com um conteúdo fantástico depois, porque não vai recuperar mais aquela primeira impressão. Então, chegando com boa postura e um bom tom de voz, se dirigindo ao cliente, mostrando que você o percebeu, mesmo que você esteja ocupado, estou ocupado no celular, mas eu percebi você e já fiz um sorriso, então já lhe acolhi. Essa é a dica, então, da segunda abraçada. Capricha no olho, olhar no olhar, e tom de voz e postura corporal. Não precisa se preocupar com o conteúdo ainda. Vamos agora para a terceira abraçada? Só para falar um ponto a mais aí, pensa você como cliente, você consultor, você gestor, você como cliente, quando um consultor te aborda dessa maneira que o Renato colocou. Lembra que você também é cliente. E treine. Faça o treinamento com a tua equipe, você com a tua equipe reúna as pessoas, treine isso antes do cliente chegar. Essa talvez seja a dica mais sucinta, porém não menos importante e que é fundamental que as pessoas tenham essa habilidade e cause essa boa impressão no cliente que acabou de chegar na academia, que vai se sentir bem recepcionado e você vai começar estendendo o tapete vermelho para ele. Você está preparado para recebê-lo. A dica da apresentação pessoal é só você não errar, não inventar coisa. Seja simples e direto. E passa logo para o próximo passo, que é muito importante. Perfeito. Na terceira abraçada, a gente traz aí... Nós estamos trazendo alguns nomes diferentes, né, que o mercado, os consultores, enfim, utilizam, né, nos temas que a gente está trazendo das braçadas, propositalmente. Depois a gente vai explorar um pouquinho mais isso. Mas esse é o ponto fundamental de todo o processo. O ponto que eu considero, Renato, talvez, acredito que também, o ponto mais importante da jornada de atendimento do prospect que vai até o teu estabelecimento, que é você descobrir quais são as necessidades dele. Mais do que descobrir, né, Renato? Você desenvolver essa necessidade ou
junto com ele, fazê-lo, né, entender ou perceber a real dimensão daquela necessidade ou problema, né? Veja que interessante, pessoal. Essa seria a investigação, né? Só existe uma forma de você investigar. Não é ficar olhando para o cliente tentando deduzir coisas. É perguntando. Então, as perguntas, elas têm que chegar tentar desvendar esse cliente e não ficar só naquela amabilidade superficial. Você tem que mergulhar dentro do cliente e descobrir a real necessidade que ele tem. Então, é muito importante que você imagine o cliente como se fosse uma cebola, com várias camadas, né? As primeiras camadas, as camadas mais de fora, são fatos e dados, CPF, nome, que time torce, vai chover hoje, está frio, hein? Isso é tudo conversa superficial. Quando você vai mergulhando e descascando essa cebola, você vai descobrindo interesses, até você chegar lá no meio, que é a real necessidade. A gente chama de valores, né? Mas é o que realmente a pessoa está buscando com você. E você tem que perguntar. Esta fase, esta abraçada é a mais importante da venda. Tem pessoas e tem tipos de vendas, que são vendas mais simples, onde o fechamento ou o compromisso é mais importante. Mas como nós tratamos de uma venda que vai mexer com outras pessoas, tem um impacto de que você vai ter que lidar com o vendedor que está te vendendo várias vezes, tem a questão do impacto social, de você estar fazendo uma escola de natação adequada ou não, você vai mexer com o calendário da família, às vezes não é você que vai levar teu filho, ou você vai ter que ajustar um ou outro curso que você está fazendo. Então, por isso, é uma venda complexa. E na venda complexa, essa é a grande fase, João, a fase da investigação é muito importante. Perfeito. E os consultores mais arrojados, que realmente buscam atingir esse âmago, né, da necessidade do cliente, são os que obtêm maior sucesso. E por um fator muito simples, ir a fundo, né, na necessidade do cliente, ele apresenta para você, meu filho, eu preciso que meu filho aprenda a nadar. De repente, por uma preocupação primária, tem uma piscina no prédio, ele quer que ele saiba se virar. E no fundo, o que seria esse aprofundamento da preocupação do pai? Né? Que o aluno saiba nadar? Se eu ficar só no aluno, o aluno quer aprender a nadar, ou questão de segurança superficialmente, eu tenho menor chance de fazer com que ele tome uma decisão positiva depois. Isso é super importante. E se eu me aprofundo um pouco mais e exploro com ele essa necessidade, essa dor que ele tem, que precisa ser resolvida, dando a real dimensão que ela tem, pensando na segurança de uma criança, por exemplo, como seria para o pai, se a criança não tendo autonomia, entrar no ambiente da piscina onde ele não esteja presente? Qual que seria a consequência disso? Na cabeça do pai, por exemplo, se você conseguir fazê-lo imaginar essa situação, ou, enfim, conseguisse ampliar isso que pode ser uma coisa corriqueira no cenário de dentro de casa mesmo, a tendência é dele perceber que realmente a atividade é um pouco mais importante. Bem posto, João. Você está falando em fazer perguntas, não é qualquer pergunta, são perguntas que você vai conseguindo chegar no âmago e na real necessidade. E aí a gente vem com a indicação do nosso segundo livro de hoje, que é o Spin Selling. Então nós temos a imagem dele aí, que é do Neil Rackham, e ele fala do processo de você fazer 4 perguntas de uma forma em que você, como o João colocou, você primeiro conhece a pessoa, você descobre a dor dela, você pondera e enaltece quais seriam as consequências de não entregar ou não resolver essa dor, e o próprio cliente, juntamente com você, chega à resposta final de que realmente a conclusão de que a gente vai se comprometer a fazer essa compra aqui, porque o peso de não resolver essa situação, ou esse problema, ou essa dor, como eu coloquei aqui, é muito grande. Então, descobre a dor, aumenta ela um pouquinho com as consequências, né, ou com dados das consequências, e a outra é com a necessidade de solução para isso. Eu queria dar um exemplo, pegando esse aprofundamento que você deu na explicação, mais um exemplo da natação especificamente, quando se fala de aprendizado, né? Porque tem essa situação também, né? Às vezes o pai ele quer que o filho aprenda a nadar e ele não sabe quais são todos os benefícios que a atividade
a atividade aquática, né, principalmente na infância, pode trazer para o aluno, né? Uhum. Ele não sabe, por exemplo, que qual que é o nível de impacto cognitivo que a natação tem no desenvolvimento de uma criança bebê, por exemplo. E não sabe também que isso pode vir pelo desenvolvimento motor na água, né? Ele não sabe, por exemplo, que tem como desenvolver, a partir das turmas de natação e temas transversais dentro da água, comportamentos de desenvolvimento de valores, por exemplo, né? Então, essas coisas precisam ser postas, porque se ele não sabe que existe essa possibilidade, não existe a necessidade, certo? Se ele entende que existe essa possibilidade e você consegue mostrar a partir de perguntas, né? E, obviamente, ele vai expondo isso. Isso passa a ser uma necessidade, porque ele não quer que o filho dele deixe de ter esse benefício. Obviamente, o que eu faço na hora de criar valor para o cliente? A parte do valor do nosso serviço vai pesar mais lá no final do que quando, por exemplo, você apresentar o preço. Então, é isso que eu queria pontuar também a mais aí, em relação às necessidades. Depois dessa terceira abraçada, em que a gente descobriu as necessidades, porque a gente fez as perguntas corretas, a gente vai para a quarta abraçada, né, João? E a quarta abraçada, você começa a entregar e demonstrar as capacidades do teu negócio de acordo, isso é importante, só de acordo com a zona de interesse do teu cliente. Não precisa ficar falando de benefícios ou presumir que diferenciais do seu negócio serão benefícios na cabeça do cliente. Porque eu posso ter situações em que eu não perguntei e eu começo a dizer e falar qualidades e vantagens do meu negócio em que o cliente não tem interesse. Ele começa a ter um comportamento de rejeição ou um comportamento assim, puxa, mas eu vou ter que pagar por tudo isso? Deve estar cara essa academia. Então, você não deve abordar, demonstrar capacidade fora da zona de intenção, fora da zona de interesse do seu cliente. Mas você fez, antes disso, você fez boas perguntas. Então, vamos entrar entre o que é diferencial e o que é benefício. Trazendo um ponto a mais, essa questão da demonstração da capacidade, é fundamental que você não entre nessa fase antes de ter isso que você falou, a identificação da necessidade do cliente, muito bem pontuada. E esse é um erro super comum, né, João? A gente é treinado para demonstrar capacidade. Quem já não foi numa loja ou entrou dentro de um carro e o vendedor já sai dizendo as vantagens e as questões de capacidade do carro, sem você ter perguntado se ele vai querer se você vai querer para carregar teu filho, se você vai querer sair com o carro na balada à noite, se você gosta de correr na estrada, se você gosta de economia. Então, as perguntas antecedem essa fase para você não cometer erros. Se você cometer erros nesta fase, você vai ter que superar muito mais barreiras na hora de fechar. Então, é na fase anterior que você vai minimizar as barreiras, ok? Perfeito. E, basicamente, tem uma frase para isso. Não venda para você mesmo. Né? Não faça a venda para você mesmo partindo do pressuposto que aquilo que você julga que é benefício para você, porque muitas vezes você conhece, muitas vezes não, na maioria das vezes você conhece muito bem o produto, você sabe os benefícios que ele vai trazer para o cliente. Entretanto, ele pode ter uma série de situações aí que não necessariamente os pontos que você está colocando são os mais relevantes para ele. Então, é fundamental que você estabeleça quais são essas necessidades, a necessidade real do cliente, uma, duas no máximo, foca nessas duas, e uma vez isso bem definido e pavimentado, dada a elas, a essa necessidade, a amplitude, as consequências que ela traz para a vida do cliente, e ele está, nesse momento, ele está aguçado, sim, na verdade, para resolver essa necessidade, esse problema que ele tem. Essa é a hora que você vai efetivamente entrar na demonstração de capacidade, focando os benefícios e não as características gerais de descrição do serviço que você presta. Né? Bem posto, João. Você veja, uma dica prática para a tua equipe de vendas ou para a pessoa que faz as vendas. Primeiro, liste uma sequência de diferenciais do seu negócio. Então, eu tenho lá, por exemplo, a piscina. Vou fazer uma piscina genérica. Essa piscina tem 15 metros, ela é tratada com sal, ela tem raia antimarola, ela tem escadinha assim, ela tem a temperatura
a 32, 29 graus, você lista quais são os seus diferenciais. O que é o diferencial? É o que você tem de diferente em relação ao mercado. Só que isso não é benefício. O benefício vai ser construído no olhar do cliente. Então, primeiro você vai ter que ter perguntado para ele qual que é a real necessidade dele, para você daí entregar aquelas questões que vão transformar os seus diferenciais em benefícios na mente do cliente. Então, essa é uma diferenciação muito importante. O que a gente vende é benefício, né? Diferencial, a pessoa, ela pode ser relevante ou não. Eu gosto de dar um exemplo próprio. Na nossa academia lá de Curitiba tem sauna. Tem pessoas que gostam de sauna e tem pessoas que não gostam de sauna. Se você não perguntar para a pessoa se ela gosta de sauna, não adianta você falar, aqui temos a sauna. Se ela não gosta, ela vai dizer, meu Deus, e se eu não fizer sauna? Se ela não dizer, ela vai pensar, se eu não fizer sauna, será que eu vou ter um desconto? Começa o comportamento de criar obstáculos porque você presumiu, que é o que você falou, né, João, vender para você mesmo, você presumiu que sauna é legal para todo mundo. Então você tem que perguntar antes e aí descobrir quais diferenciais você vai entregar e transformar em benefícios. Perfeito. Eu queria, o próximo slide tem uma conceituação do que é características, vantagens e benefícios. Tem um detalhe importante aqui que eu quero trazer, eu acho que eles só estão com a tela aqui do meio, né? O pessoal que está assistindo. Um pouquinho mais para lá, Renato, só para que eles consigam... Talvez eu vou falar, porque eu estou conseguindo ver aqui. Eu vou só falar porque eu consigo... Está muito pequeno ali, talvez não dê para eles verem, né? É muito importante a gente ter claro que a característica do serviço que você oferece, ele descreve basicamente as potencialidades, a estrutura do teu negócio, por exemplo, piscina tratada com ozônio, eu tenho um método de ensino, eu tenho vestiários para adulto e um vestiário separado para criança, eu tenho os tanques, né, as pias para bebês, o cantinho lá do bebê, enfim. Vestiário integrado. Isso são características, né? É importante, o cliente, normalmente ele vai ver isso quando você, eventualmente, utiliza o recurso do tour pela academia para poder apresentar. Então, naturalmente, isso não são coisas que você precisa enfatizar na hora que você estiver apresentando na academia. E o tour, justamente, é um recurso que a gente tem para mostrar, durante esse tour, os benefícios que o cliente vai ter de fazer atividade lá. Não só mostrar, né, João? Perceber onde brilha o olho do cliente e onde que é a zona de interesse dele, para você poder entregar daí esses benefícios corretamente. Isso, perfeito. Normalmente, a gente faz essa abordagem da investigação já no momento prévio ao tour, né? E você já sai de lá sabendo onde você vai levar o cliente. De repente, no caso de uma academia geral, você não precisa nem passar pela musculação, porque a pessoa, no processo de investigação, ela já falou que odeia a sala de musculação, quer fazer o pilates e tal. E coisa muito comum que a gente vê é o consultor apresentando a academia inteira e o cliente com aquela cara de paisagem. A gente chama isso de síndrome do zoológico, né? Esse é o leão, esta é a zebra. Isso está todo mundo vendo, né? Está descrevendo características de interesse. Exatamente. E um segundo nível e a maioria dos treinamentos trazem isso, e trazem isso listado como benefício, mas a gente traz como vantagem, muito pela conceituação que o livro do Neil traz. A vantagem, ele demonstra o que essas características traz, o que você pode fazer com ela. Por exemplo, ter um vestiário infantil próximo da piscina tem uma vantagem ali, né, de você não precisar passar por áreas não com corrente de vento, por exemplo. Sim. Tá certo? Só que apresentar isso para quem quer fazer natação adulto, talvez uma pessoa que não está muito se importando com isso, isso é mais relevante se uma mãe colocou essa necessidade, em geral para você falar. E aí é que tá, né? Você demonstrar a vantagem que você tem focada na necessidade que você identificou, aí que está o pulo do gato, né? Lembra, você identificou a real necessidade, você sabe as características do teu negócio, do serviço que você presta, que você pode responder àquela necessidade do cliente e, na hora de apresentar, você aborda justamente essa necessidade como
apresentando a vantagem que responde a essa necessidade. E isso é o benefício propriamente dito, né? Bem posto, João. Basicamente muito bem posto. Próximo slide, a gente vai ver ali as questões de comportamento. Então, olha o que o João falou ali. Se o comportamento do vendedor for focado em cima de característica, o comportamento do cliente, olha que interessante, é uma preocupação com o preço. Aqui você está já se preparando para evitar as objeções do futuro. Sem dúvida. Por isso que é feito na fase da investigação, na fase das perguntas. Eu só vou entregar realmente o que a gente pode transformar em benefício. Se o comportamento do vendedor ficar em cima de vantagens, é só amanhã eu vou conseguir um descontinho para o senhor, que eu vou falar com o meu gerente, são em cima de algumas vantagens, vai criar um comportamento de objeção do cliente. Agora, se o comportamento do vendedor, do nosso consultor, for em cima dos benefícios, ou seja, só realmente tanto os diferenciais que brilhou aos olhos do cliente, aí vai ter um comportamento daquele cliente que entra na academia e fica fazendo nossa, que bacana, olha, fica imaginando o seu filho já nadando ali, fica imaginando ele mesmo fazendo atividade física. Então, tem um comportamento em cima de benefícios que você vai ter um apoio, uma aprovação e vai ter menos objeções. Perfeito. E aí, na hora da proposta de valor, que é o próximo passo, deixa eu só fazer uma recapitulação até agora do comportamento positivo para gerar, como consequência, uma boa venda, né? Você está falando com o público-alvo, né? Bem definido, e o seu serviço responde a esse público-alvo. Você está falando com um cliente que está no momento de comprar, tá certo? Lembrar sempre disso. Você fez uma abordagem onde o cliente se sentiu especial, apresentação pessoal, valorizou algumas coisas importantes para estender o tapete vermelho para ele. Fez um processo de investigação, desde lá da primeira abordagem com o cliente, pode ser o telefone mesmo, tentando identificar a real necessidade do cliente. Isso mostra a preocupação tua em querer atendê-lo, gera maior credibilidade também. Por fim, essa questão demonstrou a capacidade a partir, se preocupando em mostrar quais as características e vantagens do teu negócio que responde àquela necessidade do cliente, você praticamente andou o caminho que precisa ser andado para ter uma proposta de valor e passar para o próximo passo. Você tem que verificar isso, nem que você tenha que fazer perguntas que faz sentido, o que você achou. Ali, antes de passar para a proposta de valor, fazer esse tipo de pergunta é super importante, porque isso, exatamente. Acho que Posso dar uma dica? Mostrar na prática vale mais a pena. Olha o que nós temos aqui, a gente chama de GB-Soul, né? Soul de ser e soul de alma, né? Então, qual que é a brincadeira aqui? Quando a pessoa senta com você já está pegando ali os fatos e dados dela. E aqui dentro, você vai, desde os objetivos, você vai mergulhando para dentro da cebola do cliente. Então, depois, quando o cliente, você está resumindo o que ele buscou lá, o que ele queria na sua academia, o que é importante para ele e para a família, ele leva para casa um resumo do que ele disse que ele queria buscar lá. E ele mostra também o que ele percebeu dos diferenciais, o que ele percebeu como benefício. E aqui embaixo, já é uma questão já mais do T de vendas, né? Para você usar esse espaço, para que o cliente tenha depois pelo menos uma ou duas, a gente recomenda no mínimo 2 propostas de valores ali, para que se ele não fechar na hora, porque ele não precisa fechar na hora, mas ele precisa obter aí um compromisso com ele, agendar uma aula experimental, ou seja, ele já sabe, leva esse papel para casa e ele fica lembrando a ele mesmo o que ele achou da sua academia. Perfeito. O Renato está apresentando aqui um recurso que a gente usa para as nossas unidades próprias, né? E para a rede. Usem o vídeo, eventualmente, para adaptar o BV de vocês, a gente chama de BV ou GB-Soul, né? Com esses conceitos que a gente está trazendo. Isso vai facilitar a condução do processo por parte do consultor de vendas e poder gerar relembrar o cliente ali da construção desse processo e facilitar a tomada de decisão dele. Passando aqui para o quinto passo, o quinto passo
é a proposta de valor. Talvez não, o último passo antes da tomada de decisão do cliente, o último passo objetivo nosso, né? Que também é importante. A oferta que você faz é fundamental, ou a forma da oferta é fundamental para você também não gerar objeções, ou enfim, ter uma proposta atrativa para dar um arremate final aí se o cliente estiver pronto efetivamente para comprar, né? Eu separei 3 premissas básicas que você precisa observar aqui na questão da proposta de valor. Aqui é muito complexo a gente dar uma fórmula pronta, porque cada estabelecimento tem ali o seu formato, a forma de fazer. Mas isso daqui, na minha opinião, pela experiência que a gente tem aqui, das nossas unidades, da rede, do tempo que a gente trabalha com isso, são fundamentais. A primeira lembra, gente, nós estamos trabalhando com produto educacional. Né? Quanto mais você se distanciar na hora da apresentação, obviamente na oferta do serviço também, do fitness especificamente, né, como ele é oferecido hoje principalmente, e trazer a natação para o que ela é efetivamente, que é uma atividade educacional, a percepção de valor por parte do cliente aumenta. Você traz a atividade para um outro patamar, em especial se estiver falando de criança, tá certo? E, obviamente, para uma atividade educacional, atividade física também, mas mais ainda atividade educacional, eu quero perpetuar os benefícios que eu tenho dela. Logo, você tem um argumento forte aí para que haja o desenvolvimento no que você está oferecendo para eles, precisa de um prazo de atividade. É uma atividade que precisa ser contínua. Tá? Então, ofereça dentre os planos que você vai oferecer ao cliente, um plano um pouco mais longo. Tá certo? Aí vai depender da necessidade de cada cliente, se oferecer um plano de 3, 4, 5, 6, enfim, quantos meses você julgar necessário a partir do que você identificou. O segundo ponto, a segunda premissa fundamental é que a gente dê opção para o cliente. Não ofereça apenas um plano. Combine um plano um pouco maior, um plano menor, que gere um efeito comparativo. Né? Isso é uma dica simples, gente, que o João está colocando muito bem aqui. Se você faz um plano só, ele tem que tomar a decisão entre este plano ou nada. Se você tem 2 propostas, ele precisa decidir entre 2. As 2 são vencedoras. Perfeito. E o ideal é que você apresente as 2 propostas e mais se adequem à realidade que você identificou. Não adianta para uma pessoa, estou procurando fazer natação, mas eu só posso ficar 3 meses na cidade, meu marido vai ser transferido, ou minha esposa vai ser transferida para uma outra cidade, e eu querer vender um plano anual para eles. Ela já me falou que quer ficar só 3 meses. Vou apresentar um plano mensal, um plano de 3 meses. Até nisso, se você não fez um bom processo de identificação da necessidade do cliente, de conhecimento do que ele está buscando, você pode prejudicar a tua venda. Tá? Uma dica aqui, João, só completando o raciocínio do João, o que a gente, nesse momento, uma dica prática, às vezes a pessoa fala, mas eu não sei se eu vou me adaptar à tua academia, eu não sei se eu vou gostar da sua academia, eu não sei se eu vou gostar da natação. Não tem problema, pode se comprometer com o plano mais longo, que a gente tem um certificado de garantia, sim. Nós aqui, na Gustavo Borges, escolhemos 15 dias. Você pode escolher 21, 7 dias, 2, o tempo que você quiser. Mas isso faz com que o argumento dele de, eu acho que eu não preciso me comprometer, eu estou com dúvidas e vou até pagar mais caro com um plano mais curto, você consegue eliminar com esta dica. Perfeito. Isso aqui mostra também que você está comprometido com a entrega. Né? E, obviamente, exatamente. Se você fez um processo ruim, vendeu um plano ruim, ou vendeu algo que você não vai conseguir atender lá, obviamente você não vai segurar esse cliente. Mas se o processo foi bom, você realmente fez uma venda adequada, você vai conseguir reter o cliente. Super importante, a última premissa ali, que é deixar o cliente concluir o que é melhor para ele, que é a outra premissa. Eu não vou oferecer o plano, forçar ou trabalhar com neurolinguística para ele fechar o plano que eu quero. Né? Deixa o cliente escolher. Se você quer vender um plano específico que estrategicamente é bom para o teu negócio, ótimo, não tem crime nenhum nisso. Mas você precisa criar os atrativos de oferta mais adequados para que ele realmente veja vantagem e escolha aquele que você quer vender. Tá certo? Mas a escolha sempre é do cliente. Deixa ele escolher. Né? Se ele está mais tranquilo em escolher um plano mais curto,
deixa ele escolher o plano mais curto. Você vai ter o desafio de, com certificado de garantia ou não, construir entregar e construir valor para o cliente para que ele depois, eventualmente, migre para um plano que é mais interessante para ele. Isso é muito bem posto, João, porque no nosso tipo de venda, que é uma venda complexa, e um desses livros que a gente indicou hoje aborda claramente isso, se você forçar a venda, você fica cada vez mais distante desse fechamento. Então o cliente começa a ficar inquieto, ele fala, eu estou com muita pressa, me passa o preço que eu estou atrasado, me manda depois um e-mail. São formas que ele está sinalizando para você de que ele quer se distanciar da decisão agora, porque você o pressionou. Então, você tem que concluir com ele que vir para a academia é um casamento de longo prazo, né? Vir para a academia é uma coisa boa para os dois, né? E isso, se você fez a investigação, entregou a proposta de valor no tamanho correto, será natural acontecer. Então, não force a venda nesse momento. Perfeito. E a proposta de valor, ela fecha os principais passos aí que você tem para construir valor para o cliente. Que bom. Para que ele realmente veja benefício daquilo que você está vendendo em vantagem, tá certo? Vamos para a sexta abraçada? A sexta abraçada, essa aqui, eu fiz questão de não utilizar o termo fechamento, né? Nos processos mais clássicos de venda, essa seria a fase do fechamento, né? E tem técnica de tudo que é tipo, né? Malabarismo de tudo que é tipo para fazer o cliente assinar o cheque ou passar o cartão. Assinar o cheque hoje é bem antigo, né? Passar o cartão ou fazer a compra, efetivamente. Só para não confundir, numa venda simples, essa seria a fase mais importante, mas na nossa venda complexa, a obtenção de compromisso sem pressionar é o principal. Perfeito. Após a investigação, é um passo e a expressão obtenção do compromisso, dito assim, é justamente porque se você fez todo esse processo que o Renato falou bem, tem uma boa proposta de valor, o fechamento é uma consequência, tá certo? Só que a gente colocar a expressão obtenção de compromisso é proposital pelo seguinte, coloquei até uma frase no próximo slide ali, um compromisso gerado, próximo slide, isso, compromisso gerado é sucesso na negociação. Que tipo de compromisso? Compromisso aqui pode ser o fechamento, pode ser uma promessa de fechamento, obviamente com data de volta, eventualmente a pessoa precisa falar com outra pessoa da família, com a esposa, com o marido, enfim, precisa resolver outras questões antes de tomar o fechamento. Um agendamento. Exatamente. Um agendamento experimental. Exatamente. Forçar o fechamento aqui, com essas questões não resolvidas, é um tiro no pé, porque você vai se tornar chato e ele não vai querer mais atender o telefone depois. Isso é extremamente importante vocês observarem. E outra questão é a seguinte, esses itens que você coloca, que eu coloquei aqui, que é gerar uma aula futura, uma aula experimental, um agendamento futuro para trazer o cônjuge, ou trazer mais crianças, ou resolver uma pendência que precisa ser resolvida, isso a gente considera um avanço, e isso é sucesso na negociação. Desde que, uma coisa que você não pode abrir mão aqui, deixar a negociação solta. Você fez tudo isso, aí eu vou voltar amanhã para poder resolver essas questões. Isso é venda perdida. Peraí, né? Você se comprometeu a atender esse cliente, fez todo um processo, atendeu ele da melhor forma possível. O compromisso que você vai gerar com ele precisa ter data, precisa ter qual é a ação, com quem que está a bola, você precisa saber se é uma bola de você ligar depois, ou se ele vai ligar ou vai voltar na academia, data e horário para acontecer. Compromisso agendado. Esse é o combinados, tem que ter combinados. Aí é uma obtenção do compromisso. Pode ser, inclusive, um compromisso no seguinte sentido. Estou viajando na cidade, vou vir morar aqui daqui 3 meses. Daqui 3 meses você gera um compromisso para daqui 3 meses você ligar para a pessoa e restabelecer o contato. Né? Que é o compromisso futuro que a gente fala. João, vamos para a nossa... Isso é fundamental. Aí o 6º passo, né? E aí o fechamento é realmente a consequência de tudo isso. Vamos para a nossa última abraçada e depois abrir para as perguntas? Isso aqui é muito importante, né? A 7ª abraçada, ela poderia ser a primeira. Né? E, inclusive, nos treinamentos de venda que eu faço aqui para a rede da metodologia, eu normalmente coloco ela em primeiro, que eu estou falando do cuidado com a jornada do cliente. É a experiência que o cliente vai ter, né? E, obviamente, a experiência do cliente, ela começa, na verdade, lá onde a gente falou, na prospecção do lead, do prospect,
no atendimento dele, que a gente vem falando aqui ao longo desse webinar, mas principalmente depois que ele está dentro do seu estabelecimento. Esse é o cliente que vai vender para você e é a venda mais barata que tem. Né? A venda feita pelo seu cliente é a mais barata que tem. E a gente tem um dado também que, dados aí de pesquisas, é de 5 a 7 vezes mais barato você manter um cliente que você já conquistou do que você conquistar um cliente novo. Então, só por isso, do ponto de vista de economia, investimento em captação de novos, já merecia a gente olhar para isso. Mas é claro que a gente quer entregar o nosso propósito. Então, cuidar da jornada do cliente é extremamente faz parte sim da venda. Até porque ele vai estar indicando colegas, ele pode estar indicando nomes para ter a mesma experiência. Eu acho que são, para uma dica prática, João, para lembrar o que a gente precisa saber do nosso cliente. Nós temos esse slide aqui, eu posso mostrar aqui. Qual slide? Esse aqui. É muito importante saber apenas 3 coisas sobre o seu cliente. Tem academias com 70, 80 clientes, 800, 2 mil clientes. Mas se você souber o nome do seu cliente, isso é importante, óbvio, né? E a gente às vezes esquece. Né? A gente chama os nossos pais de pais, nossas mães de mães, nossas crianças de crianças. Mas a gente consegue saber os nomes deles, os professores sabem. O outro, o que é resultado para ele? O que é resultado para ele? Então, a gente tem senhores na nossa academia que resultado é poder amarrar o próprio sapato. Outros que o resultado é emagrecer, outros é ficar mais forte, outros é melhorar o cardiovascular. Outros é pertencer ao time Gustavo Borges, da equipe de natação. Então, se a gente souber o que na cabeça desse cliente é resultado para ele, a gente consegue conversar. A exemplo, você tem um nadador que quer fazer abaixo de 6 minutos no 400 livre. Eu sei que é resultado para o meu cliente, ele aprendeu a nadar recentemente, e eu sei que ele está fazendo 7 minutos. Quando eu abordá-lo, eu chamo ele pelo nome, seu João, e daí estamos no nosso caminho para os 6 minutos. Então, o que é resultado para ele é muito importante para você conversar. E a última é o que ele vê de benefício no seu negócio. Tem cliente que adora a sauna, tem cliente que adora a simpatia, tem cliente que adora ficar na cantina tomando um cafezinho, tem cliente que gosta de focar e suar um monte. A gente precisa entender o que é que aquela pessoa gosta na gente, gosta no nosso negócio. Só 3 coisas. Nome, o que é resultado para ele e o que é que ele vê como de principal benefício aos olhos dele do seu negócio. Isso aqui sua fala daria um bom encerramento aqui da última abraçada, mas eu quero estender um pouquinho mais, porque esse é um tema importante, né? Só para dar uma dica, tá? A experiência que ele tem dentro da piscina, obviamente, é fundamental para ele, né? Para que ele gere o interesse de voltar no outro dia e o resultado ali que o Renato bem colocou, seja ele de aprendizado, de social, de qualquer outro objetivo que ele tenha, é fundamental. Em relação à experiência das crianças especificamente, tem um webinar que a gente fez dias atrás aqui com o professor William Urize, com o Jefferson Fiore e a Ana Maria Ganho Pinheiro, que eu quero indicar. No final, eu já tinha indicado do Gustavo Borges, de como gerar engajamento no seu cliente, que vale também para o não cliente, engajamento para que essa pessoa esteja mais vinculada à tua marca, às suas atividades, que ele possa, tanto o cliente quanto o prospect, né? Que a gente vai colocar aqui no final, nos comentários, enfim. Mas esse também, Ana, colocar o webinar, o link do webinar do pessoal de aulas lúdicas, que também não é um tema para a gente discorrer aqui, mas que já está, né? Perfeito. Então, terminando aqui, vocês já podem emendar aí mais um webinário aí bom, para que vocês possam melhorar ainda mais o negócio de vocês. Só um resuminho final, tá? Lembrando, coloquei ali uma lista para facilitar para vocês ali no final, para a gente relembrar o que a gente falou aqui, né? Definir bem o público-alvo. Né, passando por aqueles 2 pontos, que qual que é o teu público foco, baseado no tipo do teu negócio, aquilo que você quer atingir, seu propósito de trabalho. O segundo ponto do público-alvo, vender para quem está preparado para comprar, né, e não ser chato. Né?
Apresentação pessoal, que o Renato muito bem ensinou aqui, que é fundamental. Descobrir as necessidades do cliente, fase mais importante do processo de venda para o cliente, que é a investigação. Fazendo perguntas não superficiais apenas, né? Que isso é para vendedor menos experiente. O vendedor mais experiente, se você quer ter um aprofundamento maior, uma chance maior de fechamento, queira conhecer profundamente o teu cliente, né? E descubra a real necessidade dele. Demonstrar a capacidade, ou seja, a apresentação do seu serviço focado em benefícios e menos em características e vantagens. Benefícios que é responder qual que é a parte do seu serviço que responde e resolve o problema, a real necessidade do seu cliente, tá certo? Ter uma boa proposta de valor, plano longo, opção de plano longo, mais de uma opção para ele e deixa o cliente escolher. Né? São as 3 premissas básicas aí da proposta de valor. E a obtenção do compromisso. Não forçar a venda e mas sim gerar um compromisso com data, horário, para dar mais um passo na construção da compra desse cliente. Por fim, depois de que esse cliente entrou, você já vem cuidando dele ao longo do processo de vendas, né, da jornada de compra dele. Depois que ele entrou, você precisa cuidar dele, porque lembra, 5 a 7 vezes mais caro adquirir um cliente do que cuidar de quem está dentro, tá certo? Então, esses seriam os passos aí principais que você precisaria observar, e a nossa pequena contribuição aí para que a gente consiga efetivamente ter mais sucesso na venda, especificamente para o público aí da piscina. Perfeito, João, muito bem posto. Eu adorei esse resumo, é a forma como você falou também. É isso aí, se a gente puder fazer essas 7 braçadas, e nós vamos ter bastante sucesso dentro d'água. Nós temos perguntas? Temos uma minha. Gustavo, uma pergunta. Eita. Vem aqui. Vou fazer uma pergunta Eu gosto aqui. de complicar um pouquinho a nossa vida aqui. Não, vou complicar não. Eu estou prestando atenção ali, vendo a apresentação de vocês, muito legal, parabéns pela postura e pela comunicação. Acho que os 7 passos facilitam um pouco a visualização do que é para fazer e como a gente toca o nosso negócio. Eu queria só trazer aqui a pergunta para vocês, para expandir um pouquinho. A gente vive no mundo de tecnologia, a gente tem as formas de vendas um pouco mais direta via tecnologia. Muitos dos passos que vocês trazem aqui ainda envolve o tour dentro da academia, envolve uma relação muito pessoal. E, lógico, quando a gente trata de educação, então a natação infantil é um processo educacional e ela é um pouco mais complexa do que simplesmente você fazer uma aulinha de natação ou fazer uma aula de fitness ou você pegar um horário numa aula que você entra na internet e você faz. Também pode ser feito isso, né, como uma venda direta. Mas qual é a opinião de vocês em relação a isso, né? Relação da educação e relação da venda direta online e essa relação mais pessoal que foi que vocês trouxeram aqui? Perfeito. É fundamental. As 7 braçadas, elas cliente pronto para comprar na porta da sua academia para dentro, né? O que o Gustavo trouxe é uma visão bastante holística de também a venda na web, né? O João indicou aí o link do webinar dele com o Léo, e também das questões da temática da escola, né? A gente está tentando desenvolver crianças tanto dentro quanto fora d'água, dentro da metodologia, através de questões técnicas e também através de questões comportamentais. Então, se você perceber que o teu cliente tem esse interesse e essa zona de benefício, de falar de processo educacional e tal, você explora o processo educacional, porque você daí vai ter a venda muito mais facilitada. Eu acho que um ponto importante que você trouxe, tecnologia, a gente tem como aliado as redes sociais muito fortemente. Para mim não tem melhor, e aí pegando, obviamente, a produção de conteúdo educacional, a partir do que o Renato falou, utilizar recurso a partir desse conteúdo que você gera lá dentro da sua academia, com a sua equipe, e compartilhar isso, deixar isso disponível para o teu aluno. Né? Quais os benefícios que traz do ponto de vista de conteúdo, né? Para a saúde, para aquilo que eu falei em relação ao cliente, às vezes não sabe, ou qual é a amplitude de uma atividade aquática para o desenvolvimento do filho. Né? Como é que eu transformo esse conteúdo? Como as coisas estão acontecendo, de repente, com uma entrevista com a equipe técnica, e colocar isso nas redes sociais, mostrar que você sabe sobre aquilo que você está fazendo. Né? Eu acho que aí as redes sociais são uma ferramenta, tem ferramenta no Facebook para fazer essa captação,
o que a gente chama de atendimento omnichannel, né, que é multicanais, conversar com uma pessoa nas redes sociais, gerar ali os gatilhos e os links, né, a partir do conteúdo que você produz, né, e disponibiliza, e tentar trazer esse cliente para um atendimento pessoal na academia, unir as duas coisas. Tem uma pergunta aqui da Marilza, que é justo nesse tema que você está falando. Ela escreveu assim: recebemos muitas pessoas aqui na Academia Inovação que já chegaram até nós com 80% do processo de venda já realizado pelo Facebook. Quais as informações que vocês acham importantes passar pelas redes sociais para facilitar ainda mais esse processo? Perfeito. Hoje é natural que as pessoas já façam um pouco do aprendizado sobre a venda, sobre o processo de venda online, com o pai Google, né? Então é muito importante que você coloque, eu acredito, de você colocar os pontos fortes, os pontos que você consegue ter entrega, né? Sem dúvida nenhuma. Falando desse ponto em específico, a informação que a gente deve passar para os nossos clientes, para eles chegarem mais preparados, e hoje a questão dos multicanais, eles são fundamentais para isso, é você passar informações pertinentes que você já conhece sobre a necessidade do cliente e aquelas que você ainda vai se aprofundar e vai pesquisar a respeito dessa necessidade para que você também tenha material sobre isso. Então, a resposta é bastante ampla, né? Então, se você tem uma busca grande por natação de gestante, por exemplo, informação sobre esse tema é fundamental. O que o gestante faz durante o período de gestação, nos primeiros meses, no final, como é que é a transição da gravidez para quando ela nasce o filho, como você atende ali, qual é a alimentação, qual é o exercício físico que ela pode fazer, qual é o exercício da criança. Isso são tudo temas que você pode trazer de informação nas redes sociais, em blogs, etc. Blog post, né? Blog post, webinar, seja lá qual for a necessidade. Para que você possa preparar de uma maneira melhor aí o Marilza, uma palavra só para você, blog post. Uma coisa importante que a gente tem é o seguinte: queria perguntar para a Marilza se ela mede a conversão de visita versus vendas que ela faz. Isso é muito importante, porque assim, a sensação que a gente tem é que o cliente vem realmente com o processo já estabelecido, né? Eu já sei o que eu quero. E o que a gente vê na prática é que isso não gera a conversão que a gente espera, né? E aí, muitas academias têm uma máquina de converter clientes, né? E aí a parte de retenção do cliente ela é muito mais importante. Inclusive do engajamento que vocês falam colocam como campanha e conteúdo que a gente está dizendo aqui. Mas é muito importante que a gente observe essa questão do atendimento presencial pós ter consumido um conteúdo digital, para que haja efetivamente a conversão. E esses pontos que a gente colocou aqui, se eles estiverem bem construídos, principalmente a parte da investigação, né, que é descobrir a real necessidade ao verdadeiro tamanho do cliente, do tamanho da necessidade do cliente, é o que eu considero mais importante de habilidade, né, dos consultores. João, apesar de eu ter participado pouco do webinário, aqui eu estava mais assistindo, eu vim aqui só para fazer uma pergunta e acabei sentando na bancada. Vai ficar agora até o final. Eu vou encerrar o webinário, fazer as vezes do apresentador final, agradecendo a sua presença, a do Renato, por essa belíssima explanação. Tem vários outros webinários que a gente tem aqui na metodologia que tem conexão com isso, desde aulas específicas que tem a ver com o produto que você oferece e você precisa vender, a parte digital que tem a ver com essa relação também do cliente chegar pronto ou não, vários blog posts dos nossos canais. Então fiquem à vontade em relação à busca dessa informação nos nossos canais. E parabéns e uma salva de palmas do nosso time aqui da Fera, a Ana que está aqui presente. Obrigado por esse momento. Obrigado pela audiência, pessoal. Um grande abraço. Muito obrigado. Um grande abraço. Até a próxima. Valeu. Parabéns. Valeu.